Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. E domingo está chegando, domingo que poderemos ter aí o Internacional tetracampeão brasileiro. Guerra nos bastidores e é por aí a semana, os dias que antecedem o grande jogo deste domingo que pode definir o campeão brasileiro, com a vitória do Inter. Se não houver a vitória do Internacional, aí a decisão fica para a última rodada, com o Internacional enfrentando o Corinthians no Beira-Rio e o Flamengo indo ao Morumbi jogar contra o São Paulo. Por falar em Campeonato Brasileiro, 2 jogos atrasados esta noite. O Santos venceu o clássico contra o Corinthians por 1-0 e o já rebaixado Curitiba vai empatando com o Palmeiras, 0-0 lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Outros resultados de destaque também nesta quarta-feira de futebol, na Champions League, tivemos aí resultados até certo ponto surpreendentes, com a vitória do Porto, né, vencendo, e a Champions também teve a grande derrota do Barcelona ontem para o Paris Saint-Germain. E por aqui, nos jogos de preparação ao Campeonato Gaúcho, o São José foi até Tubarão, empatou com o Hercílio Luz 2-2. Também o Santa Cruz ganhando o Esportivo 1-0 nos Plátanos em Santa Cruz do Sul. E o time de transição do Grêmio, o Sub-23, levou 4-0 do Criciúma lá em Santa Catarina. Amanhã tem o Juventude contra o Próspera em Caxias do Sul. São os últimos testes. E para lembrar, né, o pessoal que não teve a oportunidade de jogar na partida do Aimoré no último final de semana, ontem o Aimoré fez 9-0 no União Harmonia. Dito isto, acompanhe o nosso Dois Toques pelas plataformas digitais da RDC TV, através também, claro, dos canais 24 e 524 da Claro Net. E já participe, interaja conosco e com nossos convidados na nossa live no Facebook. E quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão a oportunidade de acompanhar a programação da nossa RTC TV. É muito fácil, vá até o Facebook, acompanhe o nosso programa e compartilhe à vontade. O nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos. Nossa força e tradição, a Masal, completando agora em 2021, 68 anos. GBOX, a proteção certa para a sua família, e Senai. Está enrolado para estudar? Então desenrola. Faça Senai. Vamos lá então, apresentando os nossos convidados. Vamos falar bastante aí dos jogos da dupla Grenal e, claro, também das coisas do nosso gauchão, que está quase chegando. Na próxima semana, o Gauchão 2021 vai começar, a bola vai rolar pelos gramados do Rio Grande do Sul. E o jogo do Caxias com o Grêmio não vai acontecer como estava previsto na primeira rodada devido à decisão da Copa do Brasil. Larry Chaves, tudo certo? Tudo ok? Boa noite. Certo. Boa noite. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Igualmente, prazer estar com os amigos aqui. Vou aprender um pouco com os técnicos de futebol aqui. Mas explica para nós, fora do ar, estava falando para a gente, por que o Larry Chaves faz questão de sempre sentar aqui? Não, agora poderia ser até uma superstição, mas na verdade é um costume, né? De olhar um pouquinho na diagonal. As pessoas questionavam sobre fotos na época de futebol e eu tinha o costume de sempre olhar para o lado direito, mas não é superstição, não é que eu tive uma vez uma cirurgia no rosto, e isso bem jovem, ainda nos juniores do Inter, então eu tive sempre esse costume, então eu prefiro ficar mais desse lado esquerdo. Tá certo. Benhur Pereira, técnico Benhur, mais uma vez conosco aqui na RDC TV. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. A expectativa para voltar logo ativa, hein? Não tenha dúvida, né? A gente está sempre preparado, né? Sempre o treinador, mesmo que esteja parado, não está, né? Porque está 24 horas ligado e está acompanhando tudo. A gente vive futebol, né? E o Larry já chegou... vocês se enfrentaram, né? Vocês chegaram a se enfrentar, né? Sim, 84, né? Larry no Aimoré. O menino jovem, saindo da base. Saindo né? da base, né? Primeiro ano como profissional. Legal. Everton Vanoni,
que é o auxiliar técnico do Gilson Maciel lá no Aimoré. Tudo certo, tudo tranquilo? O Everton, que até a temporada passada estava no comando do São José, né? Prazer estar com vocês aqui, com os ilustres amigos, falar de futebol. A gente está num momento final de preparação para o... Ele só tem cara de gurizinho, mas tem uma baita rodagem já. Pô, pensei que ia dizer minha idade. Não, deixa. E como é que tá o nosso Indy lá? Ganhou do Harmonia agora, né? Pessoal que não jogou Isso, no final de exatamente. semana. Fizemos um jogo treino com o pessoal que não tinha jogado contra o Caxias, para fazer com que os atletas tivessem condição e ritmo, né? E agora a gente se prepara para o último amistoso, sábado, contra o Pelotas. E aí, São Leopoldo ou na Boca do Lobo? Vai ser em São Leopoldo, sábado. E aí para a estreia já na próxima semana. Jogo bom esse, hein? Jogo bom, jogo bom. Mais um com cara de gauchão. Exato. Adversários fortes, bem preparados, né? Então, a gente vem fazendo um bom trabalho nessa preparação para iniciar bem o campeonato. Tá certo. Daqui a pouco a gente fala mais do Aimoré e dos times do Campeonato Gaúcho. Mas Internacional e Flamengo, o assunto que está na boca de todo mundo, nas redes sociais, é só o assunto que todo mundo fala, a grande final deste domingo no Maracanã, que pode dar ao Internacional o título. Vocês que militam no futebol, nos bastidores, lidam com jogadores, enfim, como é que é essa situação de dirigentes batendo boca, um respondendo para o outro, num dias que antecedem a um jogo tão importante? E isso pode ser levado para dentro de campo, Larry? Bom, houve uma provocação do dirigente do Flamengo É o Marcos Braz? foi rebatida pelo... Marcos Braz não tem Uma deselegância total, na verdade. ele não tem uma história. Ele é um cara que está tentando, como dirigente, parece que faz um bom trabalho, né? Mas ele foi provocativo. Ele deveria ter citado que o Inter é campeão mundial. O Flamengo não. O Flamengo é campeão intercontinental. Existe uma diferença. Essa é a velha questão. Então, eu sou colorado, eu sei o que é ser campeão mundial, inclusive, porque a taça, aquela lá, quem tem sabe como é que é, né? E não está no site da FIFA, pronto. Exatamente. E como eu sou um cara que sempre aprendi, inclusive no futebol, a cumprir regras, existem regulamentos, se discutiu muito sobre isso no final de semana, em relação ao VAR, a questão de regulamento, então a gente tem que cumprir os regulamentos, as coisas estão postas e a gente tem que aceitar. Então, assim, acho que o dirigente do Inter tomou uma posição, foi um cara equilibrado, mas isso aí é jogo, é um pouco jogo de cena, porque na verdade é um clima de decisão. O Inter, que no início do Campeonato Brasileiro não era colocado nem como um possível classificado para a Libertadores, agora está decidindo títulos. Para nós é muito importante. E eu acho que o Inter tem que acreditar, isso principalmente, que eu tenho certeza que o Abel, do jeito que ele trabalha, depois do que ele já fez no Inter, então nós acreditamos no Abel, sim, senhor. E esse clima que antecede o jogo? Benhur? Essa questão dos dirigentes, eu acho que... Antes eram os jogadores que batiam um pouco, agora são os dirigentes. Eu acho que não pode influenciar nada. Nós estávamos falando antes ali, né, nos bastidores, sobre a questão psicológica, né? Sai uma conversa interessante nos bastidores, para quem não sabe. E é impossível que um jogador de alto nível, num nível financeiro, que vão definir um campeonato brasileiro, dois times que vem fazendo uma grande campanha, até porque a diferença é um ponto. E já decidiram o campeonato vai atrapalhar brasileiro. Uma discussão ou vai ganhar um campeonato numa discussão. Eu lembro sempre do Muricy, né, que o Muricy dizia, né, se faz aqueles vídeos para chorar de um lado, chorar do outro, né, mas só um ganha, né, e normalmente se mostra só quem ganhou, né, o que perdeu parece que... Então, assim, acho que não influencia em nada, eu acho que as duas equipes devem estar muito bem preparadas. Para o Inter é um grande jogo, é um jogo histórico, né, 40 anos, né, de um título internacional. Na verdade, uma vitória, como ele né? corresponde a 2020, eu considero que são 15 anos. 15 anos. São 15 anos, porque 2005 é aquela coisa. Então, como o Brasil foi campeão, né, como se diz, campeão 2005 foi aquela vergonheira, né? Então o Inter campeão tem moral, essa atenuante no caso do Inter. Campeão moral. Então, assim, mas jogou para ser campeão e mereceu ser campeão. Só não foi... Tinha o seu Sveiter, tinha aquela história toda. Desculpa, pode continuar. E eu acho que vai ser um grande jogo. O Internacional com as suas estratégias. Na minha opinião, e aí apenas um comentário, no jogo contra o Vasco, cometeu alguns erros. O Internacional não tem como tirar mais o Edenilson no centro, né? Para botar do lado. Perdeu muita força, muita transição. Mas
vai ser um grande jogo e a gente está torcendo. Sempre vou torcer para os times do Sul, né? Até porque eu acho que o Abel merece. É um treinador que a gente, quando chegou, se escutou muita situação ruim. Com todo o staff que tem hoje o Internacional, se dizer que um treinador não está ultrapassado, com todo respeito, é uma grande vergonha, né? É não ter o que dizer. Né? Essas questões extra-campo, a parte emocional, o que é levado em consideração aí no vestiário para um jogo importante como esse, Everton? Eu acho que, pegando o gancho do Benhur aqui, questão primeiro falando do Abel, ver essa discussão de quando ele voltou, né, de essa brincadeira de mau gosto que era foi dado feita. como um técnico superado. Exato. Né? Não tinha mais nada a fazer no futebol. Eu acho que quem constrói história no futebol tem que ser respeitado em qualquer época, né? Então, assim, é um cara que tem um legado extraordinário com relação a resultados, sabe como ninguém vencer. Muitas vezes também a questão de comissão técnica ou até diretoria imatura com relação à vitória. O cara que está acostumado a vencer, ele trata essas situações de uma maneira muito mais branda no vestiário. Eu acho que ele trouxe o Inter resgatou o Inter de uma situação e colocou aí num patamar altíssimo, disputando um título onde ninguém acreditava. Eu acho que também a questão da diretoria aí, dos comentários, é querer tirar um pouco o foco, né? Mas principalmente assim, para muitos, né? Para metade do estado aí, digamos, os torcedores colorados, não é só um jogo, né? É uma história, né, que está por trás desses 90 minutos. Eu tenho certeza, com o conhecimento que o Abel tem, de que ele vai tratar esse emocional, esse anímico, esse fechamento de jogo, esse fechamento, essa preparação para essa partida, como só ele sabe fazer, né? Mostrando tudo, ele ser ligado, essa capacidade que ele tem de um cara que foi rechaçado, principalmente depois da saída do Flamengo ali, quando o Jorge Jesus assumiu, que ele não tinha conseguido encaixar o time. A gente sabe que no Brasil é difícil. Às vezes tu pega jogadores, tu troca 5, 6 jogadores, 50% do time. É difícil para tu conseguir encaixar e o cara recebeu um grupo lá para trabalhar, depois acabou dando certo. Muitos tratavam como piada isso. E aí o cara vem para um clube, consegue resgatar, consegue trazer uma performance, fazer grandes jogos. E eu tenho convicção, como sendo gaúcho também, torcendo para os clubes do Sul, como o Benhur colocou, eu acho que para o nosso futebol seria fundamental, né? Tanto para Grêmio quanto para Inter. Imagine que legal ter os dois clubes no mesmo ano sendo campeões nacionais. E aí é uma coisa que vem já, digamos assim, escalonado para os outros, né? A Juventude subindo, os dois sendo campeões. Imagine que legal para o nosso estado, né? Valorizando todos os clubes, todos os profissionais que aqui trabalham. Mas, infelizmente, o futebol vai além do campo, né? Temos que conviver. Eu acho que nenhuma rodada passou batida, mas a cada rodada o VAR tem se complicado e tem deixado os jogadores mais ansiosos, mais nervosos. Todos os profissionais que estão ali no campo, o VAR não tem. Chegou uma ferramenta importante para minimizar as falhas, que todos falham. O jogador erra o gol, o profissional do jornalismo deu uma informação errada, o técnico mexeu mal, todo mundo erra. Mas o VAR está atrapalhando no momento, né, parece. Ou quem está manuseando o VAR não está sendo feliz. Eu acho que o VAR, desde o início no Brasil, ele foi implementado de uma maneira não como se faz em outros países, né? A interferência, no início se dizia pareceu que o jogador que foi abruptamente colocado, que o jogador aqui, que fizesse o sinal lá do retângulo seria punido. Todo mundo faz isso, todo mundo pede. E aquela se aproximar da cabine onde tem o vídeo lá, todos vão pressionar o árbitro. Então as pessoas não respeitam, basta que se coloquem regras e se cumpra. Então, na verdade, eles têm que aprimorar isso aí, porque no Brasil a gente olha jogos da Champions League, por exemplo, não há nenhum tipo de interferência e eles são respeitados. Antes não tinha o problema do VAR, antes era o árbitro que atirava o cartão na cara do jogador, vocês deviam ter passado por isso. Isso aí passou, graças a Deus. Agora tem essa questão da tecnologia. Ô, Fiorinho, eu estava vendo uma entrevista do Lisca outro dia e eu sigo pelo caminho do Lisca. Eu acho que antes de ter o VAR, claro, já está implementado, agora tem que se melhorar, tem que se respeitar, né? Não Sim. há um respeito, porque qualquer problema vai todo mundo para cima do juiz, quer dizer, o juiz não consegue nem escutar qual é que é a informação. E quem é que tem autonomia? O árbitro está apitando o jogo ou o pessoal da cabine? Mas eu acho que o que deveria ser feito, e aí vou pela linha do Lisca,
Eu acho que os nossos árbitros deveriam ser profissionais. Eles deveriam ser preparados. Como é que tu quer que um árbitro faça um grande jogo e não erre? Se ele trabalha à tarde, daqui a pouco ele vai viajar para pegar um voo, ele faz o jogo, ele volta, no outro dia ele já trabalha de novo. Quer dizer, mas cadê o lado físico dele? Como é que faz? Que horas ele faz? O árbitro não tem nenhum preparo desses de um atleta profissional. O atleta profissional tem todas a velocidade essas possibilidades do jogo, né? aí ao longo da semana e erra na cara do gol. E o árbitro que tem o erro ali na hora, de momento, então, é crucificado. Nós deveríamos primeiro preparar os nossos árbitros, que eles serem profissionais. Não me pergunta como, que eu não saberia dizer como seria nesse momento, mas eu acho que nós profissionalizando os árbitros, aí o VAR seria bem mais fácil. O VAR veio para aquele erro, né, que a gente... Para ajustar, mas parece que não, né? Cada jogo, aí o do Inter foi pênalti, não foi, aí tu tá na dúvida na TV, né? Ou comemoram, os caras não comemoram, tu fica até estranho. O narrador narra, não sabe se está valendo ou não. Olhei o jogo do Barcelona ontem, na Europa também aconteceu o pênalti, o primeiro, na minha opinião, não foi. Sim. Né? Mas e aí? O Barcelona saiu ganhando 1-0, que bom que o Paris virou e tu não tem essa situação, né? Mas eu acho que profissionalizar os árbitros, deixar eles preparados psicologicamente, fisicamente, com seus treinamentos, com as regras, né, cada vez mais afiado, para quando chegar lá ser só juiz, né? É. Acompanha o professor Benhor falou, Everton, tem uma outra análise aí nessa situação? Eu até juntaria a opinião do Larry com o do Benhor, né? A questão da norma, de tu manter um regulamento e tu obedecer aquilo ali de forma clara, né? A questão de preparar melhor a arbitragem, realmente. E aquela questão que a gente sempre fala da ciência ou tecnologia. O ser humano falha, faz parte do show, né? Então, tu vai jogar, o árbitro vai errar para A, para B, isso aí a gente já sabia. Só que no momento que entra uma tecnologia, tu pensa, bom, vai ser exato. E no momento que a tecnologia atrapalha, aí tu começa a pensar, será que tem alguma coisa por trás dessa falha? E não condiciona vocês que estão ali na Casa Mata? É isso que eu digo. Antigamente, vamos dizer, o árbitro, tu sabe que ele vai falhar. Né? Tempo de reação, velocidade, ele vai dar um árbitro, não vai. Beleza. Agora, no momento que tem a tecnologia por trás, tu não sabe quem manipula. E se realmente o fato realmente é aquele ou não é. E aí tu começa a ter uma dúvida daquilo lá. Então, pô, será que a calibragem que eles falaram, ou é ou não é, ou chama daqui chama o juiz para ver um lance que daqui a um pouco ele não viu. Esses dias mesmo eu estava comentando lá no trabalho que um jogo do Palmeiras contra o River, se eu não me engano, tem um gol do River. Só que no início da jogada, 40 segundos antes, o jogador saiu atrás da linha, recebeu, fez um apoiadinho lá, e aí a bola circulou, o time do River ficou 40 segundos com a bola, e aí fizeram um gol. E aí eles retornaram aquele lance para dar um impedimento. Pô, se o Bandeira não deu impedimento naquele momento, rodou o gol. Tudo bem, se foi no momento crucial da jogada ali, que deu impedimento, beleza, então tá. Mas houve um impedimento, a bola rodou 40 segundos e os caras fizeram o gol. E aí o juiz conseguiu voltar lá atrás e dar impedimento. Então daí aí tu começa a pensar, peraí, né? Aí tu começa se a tecnologia vem para ser correto, um fato é ou não é, já começa a ter dúvida, então aí começa a atrapalhar mais ainda a tomar a decisão da arbitragem. O nível de velocidade do jogo que aumentou, os erros vão acontecer, exato. Faz parte. Eu não fazia gol, né, Larry? Então, para mim, não ia sair comemorando, mas os caras hoje não sabem se vão comemorar mais. Para vocês aí, o Rafael Claus, domingo, uma segurança de um jogo firme lá no Maracanã? Eu acho que foi a melhor escolha, sim. Ele tem sido, nos últimos 4 anos, ele foi escolhido 3 vezes e ele tem demonstrado, sim, que ele tem uma capacidade melhor, digamos, o desempenho dele nos jogos tem sido melhor. Ele é um cara respeitado também, até por esse resultado que ele dá nos campeonatos que ele tem apitado. Então, eu acho que eu esperava já que fosse ele o escolhido, até porque ele é da Federação Paulista. Como não tem nenhum paulista, quer dizer, ainda tem, teoricamente, o São Paulo, tem muita coisa. Mas é uma condição muito difícil de acontecer. Quem chega em melhores condições para esse jogo de domingo, Benhor? Por todas essas circunstâncias que envolvem essa final? Eu acho que o Flamengo tem a vantagem de jogar em casa, né? No Maracanã, e mesmo não tendo torcedor, eu acho que o Flamengo está dentro do seu reduto, né? Mas eu acho que vai ser um jogo de muita estratégia. Imagino que os staff vão estudar muito cada jogada, E vai ser, na minha opinião, decidido por um detalhe. Aí é uma opinião pessoal minha.
Sei que o Flamengo tem uma grande equipe, faz grandes jogos, perde muito gol, cria muitas situações. O Internacional tem a sua transição rápida, tem um time fisicamente, na minha opinião, muito forte, o Internacional. O Internacional, quando vai para o choque, é bom. Eu acho que isso já era da época do Kudê, isso. Tu olhava fisicamente. Então, eu acho que, e espero como treinador, né, a gente que gosta de futebol, que seja um grande jogo, né, para a gente aproveitar isso e que não tenha toda aquelas confusão, né? Tomara. Acho que o Campeonato Brasileiro esse ano ele é diferente de todos os anos. Claro que teve a pandemia, mas ele está extremamente parelho, né? Se você fosse o treinador, você pediria para pagar essa multa que o Rodinei tem para poder enfrentar o seu ex-clube, tendo um jogador emprestado para um adversário direto na briga pelo título, Everton? Eu acredito assim... Até por ter trabalhado lá, conhece todo o pessoal do Flamengo, né? O Maracanã de uma maneira geral, os atalhos do campo... Seria um marcador implacável do Bruno Henrique em detrimento do menino Heitor? Tem toda essa situação aí. Eu acho que fazendo esse estudo de envergadura do jogo e necessidade, né, do jogador. Que isso o auxiliar faz também hoje. Claro que daí entra a questão financeira, a questão contratual, que daí já foge a tangente, né, do teu habitual trabalho ali. Mas eu acho que tamanho envergadura do jogo e necessidade do jogador, eu acho que se faz valer, né? Porque título é uma coisa que entra para a história, que fica gravado, né? Pegando o gancho do Benhor, também acho que o Flamengo tem uma equipe com muita qualidade, mas também pelo lado do Inter, nos últimos jogos onde enfrentou grandes adversários, venceu todos. Então tem essa questão aí que vai ser interessante. Para quem gosta de futebol vai ser uma grande diversão, digamos assim, né? Tu tá sentado na frente da TV e assistir esse jogo aí, que vai ser cheio de detalhes. Não tem uma diferença de valores do primeiro para o segundo, terceiro? Tem. Jogo, a palavra é jogo, né? Tu vai jogar 1 milhão, daqui a pouco tu pode ganhar quantos mais, né? 10, 12, né? É o jogo, né? A diferença vai ser É verdade. ganhar o título. E o Abel... Mas o Inter, desculpe, o Inter não vem jogando bem, né? Eu até achei Ganhou do Bragantino, mas não teve uma atuação destacada. Mas o Bragantino tem... O Bragantino tem jogado muito bem. Muito bem. Para mim tem o melhor jogador do campeonato, que é o Claudinho. E o Inter contra o Sport teve uma circunstância diferente no jogo, que houve uma expulsão de um jogador que não vinha jogando. Perdeu na parte física. E essa é uma da importância do Rodinei também nesse jogo. E o Rodinei e o Moisés foi méritos novamente para o Abel, que colocou os dois jogadores experientes, eles se transformaram e estão jogando muito bem, a ponto de o Abel chegar a cogitar uma seleção brasileira para o Rodinei. E o Abel, quando ele fala as coisas, ele conhece futebol, ele sabe do que ele está falando. E o Abel provavelmente está olhando as derrotas do Flamengo, né? Ele olha os jogos que o adversário perdeu. Então, assim, o Flamengo tem muitos méritos, tem jogadores de muita qualidade, mas tem deficiências sérias também. E o Inter tem jogadores com capacidade para... Nós temos 2 artilheiros, né, que podem jogar, inclusive, juntos. E é lógico que a questão técnica, o Flamengo tem jogadores reconhecidamente com mais qualidade técnica, mas o Inter tem jogadores... E chamar a atenção, que se falou no Edenilson, é um campeonato impecável. Chega a ser comovente o que ele se doa em campo, o que ele corre em campo. A gente olhando no domingo o jogo contra o Vasco, parecia, esse cara já cansou, não cansava. Até o final estava correndo. Não pode, né, ficar... É impressionante. Quem cansou foi o marcador do Vasco, que não foi no segundo gol do Inter. Desistiu da jogada. Nossa. Imagina o treinador ali, tu vendo isso depois nos vídeos. Mas o Edenilson, na minha opinião, e eu acho que foi um erro e faz parte do jogo, entendi que o Abel quis fechar um corredor e ter aquela transição pelo lado. O Edenilson é muito completo, né, muito intenso para ficar limitado a um canto do campo, né? Ele teria que aproveitar mais e o Inter sempre foi bem assim, né? Já que tu não tinha o Patrick, né, tu tem os dois ali por dentro. E esse jogo, o Internacional deve ir para cima, estudar o Flamengo, Everton, mas pode incorrer no erro que teve contra o Vasco, né? Teve uma meia hora em cima do Vasco, depois o Vasco veio para cima. As estratégias que o Abel veio usando ali nos jogos... Embora os dois possam ter estratégias parecidas, porque só a vitória interessa. Exato.
É interessante esse choque de ideias, né? Porque tu entra com uma ideia e a intenção é sempre trocar do lado positivo. E muitas vezes não dá certo. Que nem a gente comentava antes ali do programa, o Benhor até colocou que quando o cara faz uma alteração e dá certo, ele é considerado o melhor e às vezes não dá certo. Então, às vezes a tua ideia é confrontada com uma outra ideia que já não se faz mais prevalência no campo, né? Mas eu acho que o Inter, quando jogou, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Grêmio, fez estratégias interessantes para o jogo e conseguiu ter vantagem. É óbvio que tu vai, daqui a pouco, pressionar em cima um time que tem muita qualidade, que tem o Flamengo, que está acostumado a jogar pressionado. Daqui a pouco, uma estratégia meio perigosa. Tem times que foram ao Maracanã e conseguiram surpreender o Flamengo, né? Exato, entendeu? Eu acredito que com o poderio de meio, principalmente do Inter, que nós vimos falando da força dos jogadores ali, poder, daqui a pouco, em determinado momento, conseguir fazer esse movimento e depois se reorganizar novamente. Eu acredito que o Abel eu acho que o Inter ainda tem uma vantagem nesse sentido de estratégia, que o empate ainda favorece. Então, daqui a pouco, o Abel sabe que o empate, daqui a pouco, não é um resultado tão ruim, porque depois vai decidir em casa. Então tem essa alternativa. Vai marcar alto, né? Vai marcar alto, né? O Flamengo vai jogar. Não esquece que não joga o Cuesta, né? Quer dizer, já muda, daqui a pouco não vai jogar nem o Rodinei, né? Quer dizer, não depende. sabe. Mas se tu botar um menino, vai entrar na direita, vai entrar um outro zagueiro jovem. Né? Quer dizer, tu tem, na verdade, dos 4 últimos homens, tu pode ter apenas um. O Moisés e o outro rapaz está jogando. Mas era o Moledo ainda, então já muda tudo. O Flamengo vai marcar alto, né? O Flamengo vai querer pressionar para tentar resolver isso. Né? Quem está nos assistindo, o professor Júlio Espinosa, mandou um abraço para todos nós aqui. Gilson Rover Chaves, boa noite. Canoas na audiência. Mais aqui, Paulo Sérgio Rodrigues, boa noite. Cadê o Cadu que dizia, não, o campeonato é longo, o Grêmio vai se recuperar. Está aí a Naba que ficou o time do Grêmio. Estou desconfiado que ele vai junto com o Renato para Minas. Mande um abraço para Santa Maria. Está mandando um abraço aí o Paulo Sérgio. Abraço para você, o Cadu volta na segunda-feira. Guilherme Paz também, obrigado. Grande Guilherme. Marco Antônio Fumagalli. Quem mais aqui? Elizabeth Chaves Joaquim. Leonardo Manha. Grande abraço ao professor Benhur. Leonardo Manha. Grande abraço para o Leonardo. Treinador de goleiro do Próspera. Do Próspera. O Leandro Serena, 6-0 Flamengo. Que mais? Aqui o Gessé da Costa, bancada de qualidade. Presidente, mais uma vez, obrigado, presidente do Inter de Santa Maria, o Jauri Daros nos assistindo. Márcio Martins Fraga, retrospecto do Inter contra o Flamengo no Rio é complicado, empate é título. Thiago Lizic, Fiorim, estamos aí, abraços do Morro Santana é Inter, valeu. E o Luiz Antônio Malman mandando um abraço e o boa noite dele aqui nos acompanhando na live do nosso Facebook do Dois Toques. Mas temos aí uma manifestação de hoje do Marcelo Lomba, falando justamente sobre esta decisão para o Inter contra o Flamengo, domingo às 16h lá no Maracanã. A gente sabe que é um jogo muito importante, é um jogo que é decisivo, mas apenas um resultado é decisivo, né? E essa é a vitória do Inter. Então a gente vai lá buscar esse resultado, vai fazer uma semana pensando nisso. Claro que o Flamengo também não vai querer deixar escapar, mas a gente vai medir forças. O Inter vem numa batida forte, né, de enfrentar grandes adversários. É um grupo que está acostumado a jogar esses jogos. A gente fez uma maratona de jogos decisivos, né, até porque esse campeonato de pontos corridos virou um grande campeonato de partidas decisivas. E a gente tem enfrentado São Paulo, Grêmio, enfim, enfrentando o Atlético Mineiro. E a gente está acostumado a esses grandes jogos, então a gente está com uma expectativa boa, com os pés no chão, apoiado na força do grupo, apoiado no trabalho que vem sendo construído. E domingo a gente vai estar lá com força total, com o nosso máximo empenho, concentração, para a gente buscar essa vitória. É uma mistura legal, a gente nem esperava muito isso, porque geralmente vai subindo aos poucos, né? Mas esse ano aí os meninos deram uma resposta muito boa, alguns até mais rápido que a gente esperava. São joias, né? Que estão sendo lapidadas.
Acho que eles têm um futuro incrível. Eu fico feliz porque eles têm a cabeça no lugar, sabe? Tanto é que a gente vive uma fase como essa, né, numa expectativa de ser campeão brasileiro, de estar buscando esse título. E, como eu falei, já há algum tempo, né? Já estamos brigando pela parte de cima praticamente desde o início do campeonato. E os meninos continuam com a cabeça no lugar. O grupo tem uma liderança legal. E eu acho que está sendo um grande aprendizado para nós também. E acho que soma um completa o outro, né? Experiência, maturidade, também com um vigor físico dos jovens, né? Com uma alegria. Daí, o Marcelo Lomba. E, na verdade, muito mais que está em jogo, é claro, o título, o enfrentamento de técnicos que tiveram até uma certa dúvida quanto ao sucesso deles, né? Vocês mencionaram o Abel, mas também ninguém acreditava, até não acredito ainda, no potencial do Rogério Ceni, que não era um técnico ideal para o Flamengo, não é, Larry? Ele teve um período de incerteza. É um cara que tem tá num terceiro ano como técnico, eu acho, né? Até então assim, só tinha o estigma de dar certo no Fortaleza. Ele tem o histórico como jogador, que a carreira e os dois, o Everton também, podem falar sobre o fato de ser jogador e ser técnico. É uma diferença muito grande. O cara tem que pensar o jogo num âmbito geral. Então, o Abel é um cara experimentado, reconhecido, e o Rogério Ceni é um cara inteligente, mas que ainda vai passar por várias etapas ainda. Claro que ele tem um grande elenco na mão e recém está conseguindo colocar o time a jogar um pouco mais, né? Porque teve uma incerteza, teve um período ruim, se cogitou até da saída dele, mas agora eu vou apostar no Abelão, né? Torcer muito para o Abelão. Eu acho que tem muita gente no Brasil torcendo para o Abelão. Eu já ouvi relatos e depoimentos do pessoal de imprensa, até abrindo o jogo, dizendo que torceriam pelo Abel. E pensa-se muito como o Flamengo foi o último campeão, talvez tenha uma torcida menor, embora ele tenha uma grande torcida. Vê algum potencial no Rogério Ceni? Na Pergunto verdade, com propriedade para quem já foi jogador e é técnico. Na verdade, eu entendo isso. Eu acho que no primeiro momento... Como no caso do Abel também, né? Foi um grande zagueiro. No primeiro momento, São Paulo, eu acho que é muito grande. Eu acho que o treinador, isso na Europa acontece. O caso do Zidane, né? Trabalhou na base, aí lá na verdade, não é sub-23, né? É uma equipe B, parece. Equipe B, né? O time B dele. Então, o que acontece? Tu começa, porque é diferente, é muito diferente. Existe uma pressão, e eu sempre digo, o treinador ele administra o grupo, a sua comissão, né? É um gestor de pessoas. Às vezes até os teus diretores, né? Tu tem que saber o momento certo de pedir ou não, ou de administrar uma discussão. Tu tem o torcedor, né? Ainda mais os grandes clubes. E tu tem a imprensa, né? Que em algum momento, né? Ela também começa a te cobrar e tu tem que ter uma cabeça muito boa para isso. Eu acho que o Rogério passou no São Paulo, infelizmente se pensou no ídolo e não no treinador. A ida dele para o Fortaleza provou que ele é um bom treinador, porque fez ótimos trabalhos, apesar que, na minha opinião, é um nível abaixo ainda. E agora no Flamengo é hora de provar. Aquilo que a gente vem falando dos treinadores, o que acontece, né? Tu chega num clube, tu tem que resolver o problema, né, em 2 meses. Quer dizer, na Europa... Tem que apagar um incêndio de imediato, senão não serve. Ficou 2 anos sem ganhar nada para virar campeão, né, da Champions, né? Então muda isso, né? É mais fácil para o treinador montar suas equipes. Guardiola no City também era isso. E o Rogério já chega, aí pressão, aí não ganha o jogo, aí o jogador fica bravo, porque tu tem o Gabigol, o Pedro. Como é que administra tudo isso, né, Larry? Então, assim, eu acho que a experiência vai levar ele a ser um grande treinador. A experiência que o Abel tem de vários clubes, grandes títulos, não só como jogador, mas também como treinador. E o São Paulo, que teve a oportunidade e deu essa oportunidade ao Rogério Ceni de começar o seu trabalho na condição de ídolo que foi, será que não foi precipitado? Deveria ter começado num outro time menor, um time com menor estrutura para depois subir algum degrau a mais na carreira? Pois é. Não foi um início errado do Rogério? É difícil avaliar porque as oportunidades aparecem, né? E aí tu... Tem que abraçar. Tu tem que abraçar. Se tu é o cara, tu tem convicção em ti. Exato, tu tem convicção em ti, se tu acredita que naquele momento seja o momento ideal.
Eu até colocaria um gancho no que o Larry e o Ben falaram, que é o seguinte, assim, tu vai trabalhar em determinado clube, o patamar, e não aqui desmerecendo nenhum tipo de clube, mas um time que tu vai tratar com jogadores, por exemplo, que jogam uma Série D. É um tipo de trabalho, o trabalho técnico vai ser o mesmo, a montagem do grupo, do dia a dia. Mas são jogadores que tiveram X vitórias na carreira. Aí tu vem para um time de Série D, de Série A, aí tu vem num time de patamar alto, que é o Flamengo, lidando com jogadores com currículo vasto e títulos, seleção brasileira. Então a forma de abordagem, lidar com esse cara é um pouco diferente, né? Currículo vasto e aquela guerra de egos. Exato. Então, tipo assim, o Fortaleza é uma forma de lidar. De repente, uma forma de gestão... Estou pensando aqui, né? Um autoritarismo um pouco maior. Se o cara chega com um autoritarismo num vestiário mais florido, é difícil. Aí vem a gestão do Abel, que eu acho que o Abel faz muito bem isso, olhando de fora. É o cara que entende, o cara que foi campeão, que daqui a pouco vai chegar no ouvido dele com uma propriedade, e o cara que está começando de uma propriedade diferente para poder motivar os dois com situações para o mesmo propósito, mas de formas diferentes, né? E daqui a pouco essa questão do patamar, do cara entender que tem treinadores, por exemplo, que o cara é estrela. Pô, mas se o cara é diferente, é um jogador diferente, ele tem que ser tratado de forma diferente. Ele vai resolver para ti. E o que a gente quer como comissão técnica? Quer que o cara esteja tranquilo pro dia do jogo ele resolver. A forma com que ele vai fazer não me interessa. O que importa é que ele faça. E muitas vezes tu vai ter que... Para esse aqui é um pouquinho mais de carinho, aquele é um pouquinho mais... É um tratamento diferente. Eu acho que passa muito por isso. E essa experiência que o Beiro coloca de começar no Sub-23... Tu vê o Sub-23 do Real Madrid na Europa lá, os caras vêm... Né, é um Sub-23 também com... caras, né, o time B, na verdade, é um time repleto de estrangeiros. Casemiro Júnior começou, foi pro time B. Rodrigo, né? O Casemiro também. Casemiro. Né? Então o cara já começa a lidar com jogadores para poder daqui a um pouco chegar no time A e ter essa cancha de, pô, o cara é diferente. É diferente de eu trabalhar, por exemplo, num time que está jogando a Série G, num time que vai... Né, a minha forma de abordar como treinador é diferente. Até a própria... Eu posso cobrar um pouco mais isso aqui, mas ali eu vou ter que fazer um pouco diferente. Eu acho que essa leitura que ele tem que, talvez, né, aprofundar um pouco mais para poder realmente se tornar um grande treinador que já vem mostrando que pode ser, né? Trocando a chave aí, falando agora do Renato, a situação do Grêmio. Por que o Grêmio emperrou Benhur Pereira? Você vendo de fora, acompanhando o Campeonato Brasileiro, o que houve com o Grêmio que deu aquele salto de qualidade, o avião decolou, depois desceu na pista e não decolou mais? Olha, eu acompanho o trabalho do Grêmio e a maneira de jogar é uma maneira que me enche os olhos, né? E nessas discussões com amigos e pessoal do futebol, a gente sempre tentou por quê, né? Um time com jogadores de qualidade. Eu sei que com a pandemia houve muitas lesões, muitos jogadores, né, nesse período tiveram lesionados, caso de Jeromel, o Kahneman, né? O próprio Jean-Pierre ficou muito tempo fora. Mas eu acho que o Renato, ele tinha uma maneira de jogar agora me fugiu o nome, com o Ramiro. E era uma maneira que o Grêmio gostava de jogar. Ele dava sustentação para o Léo Moura ou quem era o lateral. O Grêmio jogava com o Ramiro por dentro, em alguns momentos abria, mas sempre dava fechando o meio. Depois da saída do Ramiro, o Renato quis mudar algumas situações. Demorou um pouquinho, depois mudou com o Alisson, jogando com 3 atacantes, né, com Cebolinha e Alisson. Em algum momento também foi bem. E eu acho que ele não consegue, ele não está conseguindo, e aí pode ser por peças, né, de fazer o Grêmio jogar de uma maneira como ele gostaria. Isso é uma opinião pessoal, tá? Ou é porque os adversários já sabem como o Grêmio está jogando e o Grêmio não conseguiu sair mais? Nós estávamos falando, né? Cada equipe, principalmente de grandes equipes, tem 4, 5 pessoas que analisam o padrão de jogo, características, né? Números do jogo, né? Jogadores. Então, a coisa está extremamente estudada em relação a isso. Mas eu vejo que às vezes o Grêmio não consegue mudar o seu padrão de jogo. E eu acho que é por peça. Eu acho que as características dos jogadores que vieram não são o que ele gostaria. Ou se pensa, né, quando tu contrata o jogador, tu imagina uma coisa e não acontece isso. O jogador demora para se adaptar. Trabalhos, né, que são feitos, né? Mas eu acho que o Renato sempre fez um grande trabalho e tem que ser muito respeitado isso. Só que nós estamos hoje com 8 equipes, né, de um nível muito bom, vai ganhar uma, né? E eu acho que o Grêmio não conseguiu até, mas o Grêmio está na decisão de uma Copa do Brasil, né, gente?
Pode mudar da noite para o dia se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, né, Larry? Nós comentávamos antes lá e eu vi, inclusive, o primeiro turno do O homem chegou na live aqui, Cadu Oliveira, viu? Um abraço, Cadu. Nós comentávamos que eu lembro assim do jogo da decisão do primeiro turno lá em Caxias, no ano passado, do Campeonato Gaúcho, que eu vi perfeitamente o desenho do time do Grêmio e sempre me pareceu que faltava essa figura do meia que chega mais. E o Grêmio fez a tentativa com o Thiago Neves e agora com o chileno, né? Desse jogador que seria o meia que encostaria mais no Diego Souza, que em certos períodos do jogo fica muito isolado, né? E a ascensão do PP no lugar do Everton, que também passou a ser um jogador mais reconhecido e mais marcado, então ali tu já bloqueia, anula uma jogada que seria a jogada preferencial do Grêmio, a velocidade do PP, partindo para cima e tal, e fazendo jogadas com o Diego Souza. Eu acho que a dificuldade do Grêmio, a meu ver, desde o ano passado, tem sido, afora o problema que eles tiveram com os zagueiros e tal, e as conquistas que o Grêmio teve, a gente tem que lembrar que o tempo passa e muitos jogadores têm tido muitos problemas de lesão, também em função já de serem os jogadores com uma idade já mais elevada. Isso aí acontece com todos. A gente sabe que um dia a carreira acaba. Então, o time do Grêmio, em termos de idade dos jogadores, também ficou um pouco mais velha, digamos, mas continua sendo um potencial de um grande time, continua, e depende de alguns ajustes. E está achando motivo que o Grêmio, nos últimos jogos, não tem desempenhado o ideal? Claro que tem essa final agora em seguida da Copa do Brasil, mas conseguir a classificação direta via Campeonato Brasileiro, por essa sucessão de empates aí, ficou muito difícil. Eu concordo bastante com o que o Larry falou, nessa questão do grupo, da manutenção. Eu acho que admiro também muito o Renato, pelo trabalho que ele faz, a gestão de grupo que ele faz. Ele consegue, pelo que eu percebo, assim, trazer todos em prol de um objetivo. Admiro também essa questão da forma de jogar do Grêmio, né? Enche os olhos mesmo. Só que nem a questão das lesões, eu acho que fez o Grêmio oscilar bastante. A questão de necessidade de determinados atletas serem muito importantes dentro da maneira, e aí quando esse cara está fora, já oscila. O professor Júlio Espinosa, para colaborar contigo, coloca aqui uma frase muito importante. O Grêmio perdeu a alternância do ritmo de jogo. Então, assim, o que acontece, que nem a defesa, daí tu tem que mudar o zagueiro, e aí muitas vezes as coisas acontecem nos mínimos detalhes, né? Um gol que acontece numa falha determinada, num cara que estava sem ritmo, daqui a um pouco, se conseguisse manter determinado jogador por mais tempo em campo, daqui a um pouco ia conseguir aquela vitória, e aí ter que tirar o cara porque o cara está numa determinada idade, cansado, enfim. Não aqui colocando culpa em nada, mas eu acho que o Grêmio fica dependente muitas vezes dos jogadores. Do Maicon? É um jogador que eu acho extremamente importante, um jogador de uma qualidade absurda. Assim, né? como o Inter era pro D'Alessandro. Exato. Então, às vezes, essa mudança, quem vai ser o sucessor, quem vai fazer essa função, e muitas vezes até de liderança, né? Não, claro que com a bola ele joga demais, é um grande atleta, mas eu acho que a questão de estar dentro do campo, sabe? De estar orientando, de estar falando, do cara saber que é o Maicon que está ali. Controlar o jogo. Exato, controlar o jogo e o emocional da equipe dentro do campo também. Então, acho que fica muito dependente desses jogadores-chave aí. E daqui a um pouco nessa renovação, que daí entra, que o Larry comentou, de ser pontual, né? De trazer caras que se assemelham ao modelo, para que o Grêmio possa seguir. Só fazendo um adendo, né? Que o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Sim. Então é um time que muitas vezes a gente pensa que está oscilando, mas está numa final de campeonato. Está chegando de novo. O Renato fala sempre. Está chegando de novo. Então, a gente está falando de uma oscilação lá em cima, né? Uma oscilação num patamar alto. E tá aqui um zagueiro, né? Kahneman e Jeromel casaram como dupla de zaga, né? E assim, o Grêmio hoje se expõe, só que não tem os dois, né? Antigamente o Grêmio tinha um problema no meio com a qualidade, quando o Grêmio saía um pouquinho fora, que o adversário vinha, os dois resolviam a situação. Né? Hoje eles não estão mais, né? Então o Grêmio continua com aquele problema. É muito forte, é muito bom. Bem, uma observação, e me parece, falando em zagueiros, que como são reconhecidos e são os zagueiros titulares e merecidamente têm esse prestígio,
me pareceu que os 3 zagueiros que têm se alternado na zaga do Grêmio estão muito sem confiança. Porque se tu pergunta para um torcedor, ou até o pessoal da imprensa mesmo, cada um dá uma dupla diferente, né? E isso aí, em outros tempos, o substituto era o David Braz, hoje ele é o último, pelo menos pelo que eu tenho percebido. Então, assim, isso em decorrência de atuações e do time ter sido muito inconstante. Eu acho que isso aí tirou a confiança desses jogadores. É bem por aí. Caso dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro na Casa dos Pneus. Agende aí pelo telefone que está na sua tela, 33 42 42 45, fica lá na Avenida Ceará, 1055. Na H-Pharma, você faz o teste da Covid para a sua família. A Benjamin Constant 1253, o teste rápido e também o PCR, condições especiais para uma ou também mais pessoas. Agende pelo telefone 3030 0055. Construtora France, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e também no litoral. Você que vai reformar aí a sua casa, seja aqui em Porto Alegre, no interior do estado e também no litoral sul, no litoral norte, faça orçamento gratuito na Construtora France. Na Ferragem Lampião, você encontra tudo em material de construção, luminárias e se você procurar, você não precisa andar em vão. Vá direto à Ferragem Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85. O telefone também é na sua tela, 3340 0899. Banrisul, o nosso banco, o grande banco do Sul, e tem aquele detalhe muito importante na hora de pagar as suas contas e também as suas compras, o Banricompras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, utilize o seu Banricompras. E a nossa promoção continua aqui no programa Dois Toques, promoção da Gráfica Clique Impresso e esses quadros tops aí, a partir de R$ 119 cada um. Você vá direto a Nilo Peçanha, na loja 2469, ou entre em contato pelo WhatsApp 996 78 15 28. Gráfica Clique Impresso, uma gráfica do Grupo Impressul, a sua gráfica a um clique. E CPL, Grupo Profissional Liberal. Maiores informações pelo telefone 3094 7549 ou pelo site grupocpl.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segmento final, dando voz aí a mais mensagens e também falar um pouco aí das nossas coisas, dos nossos times que estão se preparando aí para o futebol, para o gauchão que começa no próximo dia 27. Já voltamos. Estamos de volta com Dois Toques pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas demais plataformas digitais da RDC TV. Você continua participando conosco aqui na nossa live pelo Facebook e daqui a pouco a gente dá mais destaques aí dos nossos telespectadores. By Dolby, tudo na linha automotiva. Multimídia para veículos, automatização de residências. O site bydolby.com.br. 2 endereços, Benjamin Constant 1315 e na Ipiranga 5800. Lavagem 5 estrelas, fica lá na Avenida Nilópolis 199. Aquela lavagem top. Seu carro sai, que é um brinco lá da lavagem 5 estrelas. 33 32 5809. E Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos. A Aspecir, que é o patrocinador master do Esporte Clube São José. Aliás, temos algumas imagens aí do empate hoje do São José contra o Hercílio Luz, lá em Tubarão. Esse jogo treino realizado à tarde. E 2-2, né? Foi esse jogo aí do São José contra o Hercílio Luz. Foi num campo de treinamento, não foi no estádio do Hercílio Luz. Então, esse jogo aí terminou empatado 2-2. Foi o 4º teste da pré-temporada do São José. Agora, no final de semana, o Zequinha encara o Internacional Sub-20 lá na Morada dos Quero-Queros. Lembrando aí também que tivemos
outros jogos hoje, né? Santa Cruz venceu o Sportivo por 1-0 lá nos Plátanos e a equipe sub-23 do Grêmio, o time de transição, foi goleado pelo Criciúma por 4-0 lá em Santa Catarina. Amanhã o Juventude enfrenta o Próspera em Caxias do Sul. E esse início de trabalho, pelo menos já, não sei se está na terceira ou quarta semana do Aimoré, quarta semana, né? Quinta semana. Como é que tem sido os trabalhos, a parceria com o Gilson, que já está de longa data, né, Everton? Se conheceu no 15, 2005, o time que foi vice-campeão gaúcho. O trabalho vem sendo, na nossa concepção, muito bem feito, assim, né? A gente tem tido cuidado de tentar desenvolver aí a ideia de jogo do Gilson, né? E a comissão técnica toda abraçando aí a causa, conjuntamente, a preparação física, a análise, a preparação de goleiros aí, junto com ele. E agora a gente finda o período de preparação com o amistoso com o Pelotas no sábado, né? No nosso estádio. E aí a gente entra na última semana de ajustes finos aí para estrear no Campeonato Gaúcho. Mudou muito, né? O auxiliar técnico não é apenas um auxiliar que fica ali ajudando o treinador durante o jogo. Tem todo um trabalho, né, durante a semana e no próprio jogo também tem toda uma logística diferente do que era antigamente, né? O auxiliar hoje ele tenta subsidiar o treinador com tudo que é tipo de informação possível, né? Desde a elaboração de sessão de treino, eu faço uma conexão junto com o analista que o clube também tem, que é o Jorge, para essa parte de mensurar tanto a parte quantitativa e a parte qualitativa da equipe, os pontos fortes e fracos aí, os erros, e dividimos em vídeos para poder passar para os jogadores. A gente faz o mapeamento dos adversários, né? Então, assim, também existe um diálogo com a preparação física para que a gente possa montar determinada sessão de treino, vai ter que ter uma característica, digamos, mais direcionada à parte de velocidade. Então, tu cria um treino que tenha velocidade, enfim. Então, é uma forma de que tu conversa com a comissão para poder auxiliar o treinador também nas tomadas de decisão que ele vai ter, né? E durante o jogo também, né? Tu fica conectado no rádio com o analista lá em cima para poder oferecer informação para ele, também não enchendo muita coisa, né? Direcionando, afunilando, para que ele só bata o martelo, é isso, é aquilo, né? Para que ele possa tomar melhor tomar decisão num período mais curto de tempo, assim. Benhur, claro que a pandemia pegou a todos, é uma exceção que afetou o mundo, mas até que ponto os times do interior ainda têm aquela preparação mais adiantada em relação à dupla Grenal? Ajuda para ganhar um campeonato? Ou jogar de igual para igual com a dupla? Na verdade, que bom, né, que as equipes acompanham, moram no Vale, né, acompanham o trabalho do Aimoré, do Novo Hamburgo, próprio São José, a gente tem amigos, troca informações. Esse ano vai ter um problema, né, ninguém pode entrar para ver um amistoso, né, então vamos ter que criar algumas maneiras, né, de tentar entender como é que é a estratégia do adversário, né. Mas eu acho que os times do interior estão fazendo uma boa preparação. Infelizmente, a gente não consegue ver os jogos, né? Como sempre, a gente sempre fazia isso. Mas eu vejo pelo Aimoré que contratou ótimos jogadores, né? Então isso é importante, jogadores experientes. Eu acho que o Gauchão vai ser um bom campeonato. Aonde o Inter e o Grêmio vão entrar nessa situação, a gente não sabe, até porque eles, né, têm decisões e outros campeonatos, né, outras preparações, mas eu acho que também serve para os grandes clubes botar o seu jovem jogador, aquele que não está jogando, né, aquele jogador está lá, de repente tem a oportunidade de mostrar o trabalho. Muito bem. Para fechar, qual o recado final aí, Laí? Não, eu vou aproveitar então para mandar um abraço para dois primos meus, a Beth e o Gilson, que mandaram mensagens aqui. Ah, perfeito. E para o nosso Julinho Espinosa, que está sempre ligado, que é um grande estudioso do futebol, é um grande profissional do futebol, que marcou sua história, né? Então, um grande abraço para ele também. Obrigado, Everton. Obrigado, professor Benhur, Larry. Até a próxima oportunidade conosco aqui. Um abraço também a todos que nos mandaram mensagens. Paulo Sérgio Rodrigues, Luiz Antônio Malman, mais um recado aqui do professor Júlio Espinosa. Obrigado a todos aí. Barranco, promoções de vinhos e espumantes também, de terças a sextas, a promoção, né,
da carne, do assado de tira e do entrecô Angus, lá no Barranco, subindo e descendo a Protásio. Kia São Motors, carros novos e seminovos, na Avenida Ipiranga 8113 e também na Avenida Ceará 370. E Zafari, economizar é comprar bem, passe no Zafari. Obrigado a todos que nos acompanharam. Amanhã tem mais 2 toques a partir das 9h15 da noite. Cuide-se bem. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.